Era uma casa muito engraçada. Reflexões sobre família a gente começa hoje. Irmãos, eu tive um professor que ele era um professor, reverendo Cláudio Reis. Ele era muito bom em aconselhamento e essa matéria ele falava assim pra gente quando alguém ia falar alguma coisa, ele sempre nos lembrava. Talvez eu até já disse isso aqui. Ele falava assim, olha, o coração do outro é terra santa. Coração de uma pessoa é terra santa. Então ele falava isso, quando a gente entra em terra santa, a gente tira os nossos sapatos, porque a gente está pisando num solo sagrado. O seu coração, querido, é uma terra santa, o meu coração é uma terra santa. E hoje, teoricamente, eu teria que tirar os sapatos para falar sobre esse tema que é tão caro para nós, que é a nossa família. Queridos irmãos, eu sou pastor, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou algumas coisas, desempenho alguns, sou cidadão brasileiro. E todos esses papéis que a gente representa falam a respeito de nós, e as coisas que mexem com a gente dizem respeito ao coração. Mas eu quero dizer, irmãos, e você sabe muito bem o que eu vou dizer a você, que se esse meu telefone, hoje a Bia não veio, está brincando com a prima, né? Fazia um tempo que não via a prima, ou mesmo a minha mãe ou meu pai, se o meu telefone tocar aqui agora e tiver algum problema com alguém da minha família, irmãos, isso é a coisa que mais afeta o nosso coração. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente entra nesse tema, era uma casa muito engraçada, eu entro com muito temor, acredite, porque eu estou pisando no mesmo chão que você. A minha família tem muitos desafios, a sua família também tem, e você sabe quais são. Você sabe se são financeiros, você sabe se é o seu casamento, você sabe se é uma preocupação, você sabe se é algo que vem se arrastando, mas quando a gente se propõe, irmãos queridos, como igreja do Senhor, quando a gente se propõe a fazer isso juntos, pensar em família, irmãos, eu creio que Deus tem coisas a dizer aos nossos corações. Então, estamos começando junto essa viagem. Aperta o cinto, pois acredite, nós estamos orando para que seja um tempo do Senhor falar aos nossos corações da maneira como Ele quer. Hoje eu quero ler com você Juízes capítulo 2, nossa primeira reflexão. Convido você a ler comigo Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 6 até o 13. Juízes, capítulo 2, do 6 ao 13. Amém? Assim diz o Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito,
e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Pai querido, Senhor, a gente já começamos, Senhor, essa celebração pensando em família, Senhor. Nós já, com as nossas vozes, nos lembramos e declaramos da importância da nossa família e de como nós queremos que a nossa família seja uma bênção, Senhor. Senhor, nessa primeira ministração, Senhor, eu não tenho condições de falar ao coração dos meus irmãos, Pai, porque é somente a graça do Senhor que nos dirige. Mas nós sabemos, Senhor, que quando a gente abre a Tua palavra que é verdadeira, Tua palavra que é espada de dois gumes, que penetra o nosso coração, e somente essa palavra maravilhosa, que é a voz do Senhor, pode trazer transformação e algum impacto em nossas vidas. Eu peço isso para a minha vida, Senhor, nessa noite. Peço que de maneira extraordinária o Teu Espírito ministre aos corações de cada irmão aqui, cada amigo meu e amiga que está aqui, e aqueles que estão em casa e que vão assistir esse vídeo. Oramos para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero dizer a você que esse primeiro sermão desta série, eu já começo dizendo a você que este sermão não é um sermão meu. Não fui eu que fiz esse sermão. Estou pregando um sermão que é de uma outra pessoa. Orei bastante ao Senhor, como sempre faço, para ministrar, Senhor, o que o Senhor quer dizer à sua igreja? O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Porque nem sempre o que eu tenho a ideia de pregar é sempre um bom sermão, mas às vezes o meu bom sermão não é o que Deus quer dizer. Então orei e me lembrei, o Senhor, eu entendo que o Espírito Santo, falando à minha mente, ao meu coração, me trouxe a esse sermão, que não é meu, e na verdade ele não é nem da pessoa da qual eu ouvi. Ou seja, essa pessoa que pregou o sermão também contou que é um sermão que nem é dele. Então já é um sermão que passa por várias mãos, é um sermão do Senhor. Eu conto a você a história desse sermão, das 3 cadeiras, e hoje eu vou dizer a você, para não ficar o tema muito batido, as 3 cadeiras, eu quero pensar com você, escolha a sua cadeira. Esse sermão das 3 cadeiras foi pregado numa igreja em 1989, uma igreja batista em São Paulo. Esse sermão tem mais de 30 anos, 33. Talvez tenha até mais, porque a história que eu estou contando a vocês antes de falar é assim. Pastor Bruce Wilkinson, escritor do livro que a gente está conversando no nosso PG de jovens lá, a oração de Jabes. Pastor Bruce Wilkinson veio ao Brasil em 1989, eu tinha 10 anos, e ele ia falar numa conferência de pastores. Eu estou contando a história desse pastor que pregou esse sermão, que na verdade foi o Bruce Wilkinson que pregou. Fica firme aí para você entender. E antes dele ir falar nessa conferência, ele foi a essa igreja. E aí ele chega na igreja e esse pastor, ele senta no gabinete com o pastor, o reverendo Bruce Wilkinson, pergunta assim: pastor, sobre o que você quer que eu pregue nessa noite? E o pastor da igreja respondeu: olha, prega o que está no seu coração, o que Deus colocou no seu coração. E aí o reverendo Bruce Wilkinson falou assim: olha, Deus está falando no meu coração que eu tenho que pregar o que está no seu coração. Devolveu a deixa. Aí ele falou assim: pregue sobre família. E o reverendo Bruce Wilkinson falou: ok.
Me dê 3 razões para eu pregar sobre família. E aí ele fala que naquela época o filho dele estava para nascer, e talvez por esse momento, né, ele estava naquele momento pensando sobre família, e então deu as razões lá. Vão para o culto, começa o culto, aquele momento de adoração, e o reverendo que ia pregar naquela noite está lá folheando a Bíblia. O pastor pensa assim: esse cara está preparando o sermão agora, ele não sabe nem o que ele vai pregar, ele está preparando o sermão agora, enquanto os irmãos louvam a Deus aí. Mas tudo bem. E aí o reverendo Bruce Wilson, dono deste sermão, vai e fala assim para ele: por favor, peça para tirarem o púlpito e coloque 3 cadeiras lá em cima. E aí o reverendo Bruce Wilson prega em 1989 nessa igreja batista em São Paulo esse sermão das 3 cadeiras que eu prego para você hoje. E esse sermão das 3 cadeiras que eu ouvi e ouço todo ano, às vezes mais de uma vez, ficou o sermão mais conhecido dessa igreja. E o pastor fala assim: olha, é o sermão que mais conheço daqui, o pessoal mais gosta, que fala: nossa, pastor, o sermão mais bonito do Senhor é o sermão das 3 cadeiras. Ele fala: o sermão nem é meu. Então ficou o sermão mais conhecido. Quem sabe isso não aconteça aqui? Se acontecer, irmãos, glória a Deus. Eu falei que a gente está falando sobre um tema muito importante. De repente, esse sermão das 3 cadeiras, o Espírito Santo fala profundamente ao seu coração, que você sempre vai lembrar assim: o sermão mais incrível que eu escutei através do pastor Humberto foi o sermão das 3 cadeiras. Mas aí esse sermão não é meu. Certo, queridos? Então vamos lá. Imagina a possibilidade dos nossos filhos ou nossos netos serem pessoas que abandonaram a fé. Imagina a possibilidade de você ter um neto que é um idólatra. Imagina a possibilidade de você ter um filho que se desviou e começou a adorar outros deuses. Imagina a possibilidade dos nossos netos ou dos nossos filhos se tornarem satanistas. Você já parou para pensar que isso pode acontecer? Já parou para pensar como que ficaria o seu coração? Você, servo do Senhor Jesus, pessoa temente a Deus, o seu filho ou o seu neto se tornar uma pessoa que adora deuses, que faz oferendas, que é satanista, que se desvia daquilo que foi ensinado. Imagina a possibilidade disso. Imagina que nós aqui, Igreja Batista em Sabaúna, 63 anos, imagina daqui a 30, 40 anos a gente ouvir assim: a Igreja Batista em Sabaúna fechou porque a geração foi passando e as pessoas deixaram, os descendentes das pessoas que frequentavam a Igreja Batista em Sabaúna foram se desviando dos caminhos do Senhor e não teve mais crente e a igreja fechou. Acabou o evangelho batista aqui nessa igreja. Isso aconteceu na Europa, irmãos. Os países europeus são chamados os países pós-cristãos. Na Europa, as grandes igrejas, muitas igrejas são fechadas e são transformadas em teatros, são transformados em bares, são transformados em locais de encontro, porque a Europa, que foi o berço da reforma, muitos cristãos abandonaram a sua fé e as igrejas fecharam. Imagina que isso pode acontecer ou pudesse acontecer comigo e com você. Talvez você pense assim: mas isso é difícil acontecer. O pastor acabou de orar pelos nossos filhos, falando que a bênção de Deus está com eles. Mas, queridos, aconteceu com Israel. Aconteceu com Israel e o texto que nós lemos diz isso. O texto que nós lemos diz que Moisés morreu, Josué assume o comando do povo, leva o povo até a terra prometida, o povo toma posse, é dividido as terras, e o povo vai dizer, o texto vai dizer que, o verso 7, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto os grandes feitos do Senhor em Israel. E
O verso 10 vai dizer: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Pessoas, descendências que abandonaram o Senhor, o Deus de Israel. Queridos, isso é possível acontecer. Imagina que os nossos filhos se tornem ateus. Na verdade, não existe ateu. A pessoa pode ser ateu do nosso Deus, ela não acredita em nosso Deus, ela não acredita num outro Deus de uma outra religião, mas ela acredita na sua própria divindade. Ateu assim que não acredita em nada, não existe. Existem pessoas que não adoram ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Existem pessoas que não adoram a outros deuses, mas você falar assim, ateu, não existe. Tem pessoas que adoram o seu dinheiro. Tem gente que o Deus delas é o dinheiro. Tem gente que o Deus dela é o trabalho. Vive para trabalhar, vive para ser bem sucedido. Tem gente que o Deus dela, como a palavra diz, é o próprio ventre. Pessoa que só pensa em si, pessoa que coloca sempre a sua necessidade acima do outro. Tem gente que o Deus dela é sexo. Tem gente que o Deus dela é ser grande. A pessoa, nós queridos, o nosso coração sempre vai estar adorando alguma coisa. E a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que Josué conhecia a Deus e os feitos de Deus. O povo prestou culto durante toda a vida de Josué, e vai dizer dos líderes que sobreviveram, e Josué que tinha visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. O nosso Deus é um Deus poderoso e Ele tem nos dado histórias para contar. Mas imagine, irmãos, como que será o nosso futuro, como pode ser o nosso futuro. Você já imaginou a possibilidade da gente estar ensinando os nossos filhos, estar vivendo o Evangelho, buscando fazer o nosso melhor e os nossos filhos e os nossos netos não serem assim? Ou você já imaginou a nossa vida estar sendo medíocre e de repente o exemplo que a gente está dando, isso ser influência na vida dos nossos filhos? Eu não acredito em maldição hereditária. Eu não acredito que o filho é amaldiçoado por conta do pai. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sangue de Jesus derramado pela vida de uma pessoa quebra todo o laço, quebra toda a maldição. Isso eu acredito e eu vejo isso acontecendo. Mas eu acredito que a minha filha, a maneira como ela vai viver, a maneira como ela vai tratar as pessoas, a maneira como ela vai se reportar na sua vida profissional no futuro, tem muita influência minha e da minha esposa. Não é maldição, é influência. Queridos, vou dar um exemplo para você. E eu vou falar de 3 gerações. O nosso texto está dizendo que Moisés morre, Josué, assume. Então, Josué faz parte da primeira geração. E aí morre. A segunda geração ainda caminha com Deus, mas já de uma maneira não tão próxima quanto aquela primeira, a geração de Josué, que tinha visto os grandes feitos do Senhor. E aí a terceira geração é aquela geração que se desvia do Senhor. Morreu aquela geração, abandonaram a Deus, uma nova geração que não conhecia o Senhor. Essa primeira geração aqui, eu quero chamar de a geração, é o povo do compromisso. A geração do compromisso. Essa aqui é a cadeira do compromisso. Essa geração aqui fala, primeiro Deus, depois eu. Primeiro o Senhor, a vontade do Senhor, depois a minha vontade. É a geração que tem um compromisso com o Deus Altíssimo. Tá dando para ver? Tá certinho, né?
Saiu, tá faltando um S, misericórdia. Mas eu sou alfabetizado, viu, irmãos? Meu Deus, e agora? Deixa assim, né? Misericórdia. Tudo bem. Essa geração tem um compromisso, inclusive, com a ortografia. Essa geração aqui fala: Deus é o primeiro. O que Ele quiser eu faço. A segunda geração, não tendo nome melhor, é a geração café com leite. Escrito certinho. Café com leite você sabe, né? E os meninos acho que talvez saibam mais, mas as meninas sabem também. O café com leite, né? Quando a gente é moleque, no futebol é aquele que não joga muito, tá ali só para... Eu, graças a Deus, nunca fui café com leite. Não era o bom de bola, mas sempre tinha o café com leite, aquele que tava ali para completar o time. Você sabe, né? Ele não faz diferença. Ele não, como diz no... Desculpa até a expressão no popular, ele não fede nem cheira. É café com leite. É essa geração. Essa geração aqui, ela vai dizer: primeiro eu, depois Deus. Primeiro o que for melhor para mim, depois o que Deus disser. É a geração café com leite. Mas tem essa terceira geração, que a gente vai chamar da geração da crise. Essa geração aqui, ela fala: primeiro eu, depois eu. Obrigado, Di. Depois eu. Ela só pensa em si. Ela só pensa nos seus valores. Ela às vezes até finge que Deus está na vida dela, mas essa geração aqui não. Essa geração aqui, primeiro eu, depois eu, depois eu. Essa é a cadeira da crise. Essa geração aqui é a geração que andou com Deus, tem histórias para contar, viveu os milagres de Deus, conhece o Senhor e buscava Deus, tinha intimidade com Deus. Abraão, eu vou dar os exemplos já já. Essa geração aqui é a geração assim, morno, café com leite, né? Essa geração aqui orava a Deus. Essa geração aqui tinha um relacionamento diário com Deus. Viveu experiências. Essa geração aqui, ela pedia para o papai orar. Essa geração aqui pedia para a mamãe orar. Então ela sabia, não, mamãe ora, o papai ora. Né? Não, se Deus abençoou o papai, é um homem de oração, uma mulher de oração, temente a Deus, vai nos abençoar também. Essa geração aqui, ela já não ora mais nada, não quer nem saber. Essa geração aqui, ela tem muitas crises, é questionadora. Essa geração aqui pouco quer saber de Deus. Ela tem uma crise existencial. Ela não sabe, às vezes ela nem fala muito, esse negócio de Deus, de Jesus aí, imagina. E é tudo pelos nossos esforços. Sou eu que tenho que fazer a minha vida. É a geração coach. Se eu me esforçar, eu vivo. Essa geração, ela tem muita crise. Ela é muito crítica. Ela vê muitos defeitos. Essa geração aqui, ela sabe muito mais no que ela não crê. Mas se você perguntar para essa geração aqui o que você crê, ela não sabe. Ela critica o Deus do avô, ela critica o Deus do pai, mas ela mesma não sabe. Ela sabe que os outros são ruins, mas e aí, e você? Ela não sabe, ela sabe muito mais o que ela não crê, o que ela não quer para a vida dela, em termos de espiritualidade, em termos de relacionamento com o sagrado, mas ela sabe o que ela não quer. Mas se você perguntar o que você quer? Primeiro eu, depois eu, depois eu. 3 cadeiras. E a questão é, escolha a sua cadeira. Vou dar um exemplo. Abraão sentou em qual cadeira? Essa cadeira aqui, a cadeira do compromisso. Abraão, chamado amigo de Deus, um homem que é o pai da fé. Abraão, obediente a Deus. Abraão, Deus fala para ele assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar. Sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele pega, obedece. Primeiro Deus, eu pego e saio e vou. Abraão, chega um momento que Deus fala na vida dele assim: Abraão, eu quero que você me sacrifique o seu filho, o seu único filho. Aí Abraão deve ter pensado assim, olha, né, provavelmente Abraão era ser humano como nós. Os personagens da Bíblia Sagrada são pessoas como eu e você, mas que tiveram encontros poderosos com o nosso Deus. E aí Deus pede para Abraão: eu quero seu filho.
sacrifica o seu filho. Provavelmente Abraão disse assim, olha, eu não queria muito não entregar o meu filho, mas como é o Senhor que está mandando, e primeiro o Senhor, depois eu vou e vou sacrificar meu filho. É a geração do compromisso. Essa geração aqui, café com leite, você não sabe o que ela é. Filho de Abraão, Isaac. O que você sabe sobre Isaac, irmão? O que você consegue me falar aí de história? Olha, Isaac foi isso, Isaac foi aquilo. Eu, honestamente, eu não consigo lembrar. Eu lembro de Abraão, mas de Isaac eu não lembro. De Isaac eu sei, era filho de Abraão. Você não sabe. Essa geração aqui, você não sabe o que ela é. Ela vive dos resíduos espirituais do papai e da mamãe. Ela vive da energia do que sobrou. Peraí, ainda tem aqui algum resquício de temor a Deus. Porque não, meu pai temia a Deus. Eu via, eu sou abençoado porque meu pai era abençoado. Mas essa geração aqui você não sabe. Você não sabe se é joio ou se é trigo. Tem hora que você olha assim e você fala, é joio, é trigo. Em outros momentos você olha alguma coisa, não, é joio. Essa geração aqui, primeiro eu, depois Deus. E tem essa geração aqui, Abraão, Isaac, Jacó. Essa é a geração que não quer nada com nada, a geração da crise. Jacó, o nome Jacó, trapaceiro, pilantra. É isso que Jacó significa. Jacó, um pilantra. Isaac, a geração café com leite, a gente pode dizer assim, Isaac era filho de um grande pai e pai de um grande filho. É isso que a gente pode dizer. Mas essa cadeira aqui do Jacó, você sabe, um pilantra. Roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Fez maquinação, combinação com a sua mãe. Né? Esse cara aqui era tão gente boa que o irmão queria matar ele. É a geração da crise. Geração que não tem nenhum. Primeiro eu, depois eu, depois eu. 3 gerações. Geração que não temia o Senhor. Vou dar mais um exemplo. Davi está sentado em que cadeira? Cadeira do compromisso. Davi, um homem que foi chamado amigo de Deus. Um detalhe aqui, que não é detalhe. Davi, assassino. Davi, adúltero. Davi, desobediente a Deus, quando Deus falou, não faz o censo, não conta quanto exército você tem, quanto povo você tem. Pessoas que têm um compromisso com Deus não são pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas, mas são pessoas que obedecem a Deus, que sofrem pelos seus pecados. Davi, quando foi questionado e foi exortado pelo profeta, ele disse, pequei contra o Senhor. Pessoas que têm um compromisso com Deus, não são sempre que vivem tudo o que prega, mas elas se esforçam ao máximo para viver aquilo que elas professam. Davi está sentado nessa cadeira. Davi, que disse assim, talvez o salmo, que até quem não acredita em Deus conhece muito bem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Filho de Davi, Saul. Saul, café com leite. Começa bem, termina mal. Salomão, perdão, obrigado. É que eu estou ainda no Saul lá. Salomão, é que o Saul é dali do Davi, né? Salomão, o homem mais sábio, que a palavra de Deus diz. Ele começa, Deus fala para ele assim, me pede o que você quiser. Aí Salomão vai e pede sabedoria, e Deus derrama sobre ele sabedoria. Salomão fica tão grande, irmãos, a rainha de Sabá vai lá visitá-lo, a glória dele. Nunca o reino de Israel teve tão poderoso e tão deslumbrante quanto no tempo de Salomão.
Salomão, que tinha exércitos poderosos. Mas só que Deus falou assim para os reis de Israel, e eu até acho que isso não vale só para os reis de Israel. Deus falou assim que os reis não podiam acumular dinheiro, poder, exército e nem mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres, gente. Salomão se casou com mulheres que Deus disse que não era para se casar, com as mulheres estrangeiras. E aí sabe o que acontece? Quando Salomão casa com essas mulheres, o casamento, você sabe disso, é um influenciando o outro. E aí um dia uma dessas mulheres aí vai e fala assim para ele: olha, poxa, eu queria construir um altar para o meu Deus, para o Deus do meu pai. Aí ele foi e construiu. A outra foi e falou a mesma coisa: não, eu queria muito ter um lugar para sacrifício ao Deus do meu pai. Ele já havia desobedecido, em tendo casado. Mas aí ele vai e constrói. E aí até que chega uma hora que uma dessas mulheres, e algumas dizem assim: não, eu não quero, eu quero que construa em Jerusalém, a cidade que representava a presença de Deus, onde estava o tabernáculo do Senhor. Ele vai e constrói ali templos pagãos. E a palavra de Deus, se você pegar depois, tiver a curiosidade de ler 1 Reis 10, 11 ali, a ascensão e a queda de Salomão, o texto vai dizer que quando Salomão morre, Israel está atolada na idolatria. Compromisso, café com leite. Filho de Salomão, Roboão, crise, louco, doido de pedra, como a gente diz. Esse cara aqui, Deus havia dito, mas esse cara aqui divide o reino, irmãos. Ele era um reino só, era só um povo com as 12 tribos. Esse cara aqui, ele é tão doido, a crise dele é tão assim profunda que ele divide. Conseguiu dividir o povo. 10 tribos vão com Jeroboão e ele fica com as outras. Geração que não tem nenhum compromisso com o Senhor. Queridos, imagine que isso pode acontecer comigo e com você. Imagine que a nossa família pode ser afetada no futuro por aquilo que nós estamos realizando hoje. A pergunta do Senhor para nós é: qual cadeira você e eu vamos escolher? Porque, meus irmãos, andar com o Senhor diz respeito a andar em seriedade. E a maneira como a gente assumir esse compromisso com Deus vai influenciar, de um jeito ou de outro, as futuras gerações. Quem se dispôs a andar e a se entregar para o Senhor, não pode viver essa vida pensando só agora. Você pensa nos seus netos? Você pensa nos seus bisnetos? Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, me lembrei, e toda vez eu me lembro quando eu vejo essa mensagem. Eu me lembro o dia que a gente estava em casa, quando a Bia nasceu, irmãos, se um dia você me chamar para tomar um café na sua casa e fala assim: pastor, me conta como estava a sua vida, que o senhor falou lá no púlpito, como estava a sua vida quando a Bia nasceu. Irmãos, um caos, mas sempre tendo Deus à nossa frente. E eu me lembro o dia que eu peguei a Bia, estava no quarto, e me veio muito claro assim: agora não é mais, eu não sou mais o filho que tem a mamãe que ora, agora sou eu que tenho que orar por esse bebê aqui. Se esse bebê aqui depender das minhas orações, o que vai ser da vida dele? São aqueles pensamentos que pai e mãe têm, né? Você que ainda não é pai, mas você que é filho, saiba que seu pai pensa isso. Pensa o que vai ser de você. E quem anda com o Senhor não pode viver só pensando agora. Tem que pensar: peraí, o que vai ser do meu filho? Como vai ser o meu neto?
Qual que é a cadeira que você quer sentar? Josué viu os feitos de Deus, conhecia Deus e os feitos de Deus. Tinha histórias para contar dos feitos de Deus na sua vida. Josué viu a terra prometida, ele passou pelo deserto, ele viu o maná caindo, ele viu as codornizes, ele viu o mar vermelho se abrindo, ele viu a presença de Deus, de dia e de noite, na nuvem e na coluna de fogo. Josué conhecia Deus e os feitos de Deus. O texto diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. A vida desse homem contagiou aquela geração, porque ele tinha experiências, tinha intimidade com o Deus dele. Chegou um momento que Josué, ele era um ajudante de Moisés, você sabe disso, e ele ficava ali ao lado quando o Senhor ia visitar Moisés na tenda. Ele ficava do lado e via a presença de Deus, mas chegou um momento que Josué era o cara que ele recebia a visitação do Senhor. Ele disse: eu quero conhecer esse Deus. Josué. Mas depois que a geração de Josué morre, a outra geração ainda caminha um pouquinho, porque o nosso Deus, é gracioso. E a minha sogra fala, que ainda hoje ela acredita que muitas das bênçãos que ela recebe é resultado das orações da sua mãe, a dona Adelaide, que era uma mulher de muita oração. Mas essa geração aqui, ela conhecia Deus de ouvir falar. Você pergunta para ela assim: quais são as experiências com Deus? Essa geração aqui sabe: não, meu pai era um homem de muita fé. Minha mãe era uma mulher de muita oração. Essa geração aqui, ela já não sabe de nada. Ela sabe, não, o vovô era crente. O vovô era canelinha de fogo. O vovô andava com Jesus. Essa geração aqui, ela faz produzir uma crise enorme nessa geração. Porque essa geração aqui, ela olha para o pai, ela olha para a mãe, ela não sabe, fala: será que é? Será que não é? A mãe canta na igreja, é do círculo de oração. A mãe ajuda, o pai trabalha, o pai faz tudo, serve, mas é um mau profissional. Fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, faz trambique, mas chega no domingo na igreja, adora o Senhor. E aí, o filho fica numa crise. Quem é meu pai? Sabe aquela historinha? Todo mundo conhece aquela historinha do filho que o pastor vai jantar na casa dele. Todo mundo conhece essa história? O filho fica olhando atrás assim do pastor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo? Aí uma hora o pai pergunta assim: o que foi, meu filho? O que você está olhando aí? Não, eu estou querendo ver aqui a outra cara dele, porque vocês sempre falam que o pastor tem duas caras. Essa geração aqui vive uma crise, porque ela olha para essa geração aqui, que ela de alguma forma ainda vive algum resíduo espiritual dessa geração com compromisso, mas ela não sabe. E aí ela fala assim: mas se meu pai também foi meia boca, se a minha mãe também foi assim, café com leite. Sabe como a Bíblia Sagrada chama essa geração aqui? Espiritual. Sabe como a Bíblia Sagrada chama essa geração aqui? Carnal. Sabe como a Bíblia Sagrada chama essa geração? Natural. Sabe o que a Bíblia vai dizer dessa geração aqui? Quente. Sabe o que a Bíblia Sagrada vai dizer dessa geração aqui? Fria. E você sabe o que a Bíblia Sagrada vai dizer dessa geração aqui? Morno. E você sabe o que a Bíblia Sagrada diz que Deus faz com essa geração morna? Vomita. Essa geração aqui, irmãos, é aquela que fala mal da família.
é aquela que pega emprestado e não paga. É aquela que tem vida dupla. É aquela que morre de medo dos outros saber da vida dele. Que esconde, não, ninguém pode saber da minha vida. Essa aqui é a geração que não se expõe. É a geração que não vem para a luz. E essa geração aqui não tem como estar sentado nessa cadeira e esperar que aquela geração seja diferente, porque nós aprendemos pelo exemplo que a gente observa. Irmãos e irmãs queridos, meus amigos que me acompanham no YouTube, em qual cadeira você está sentado? Em qual cadeira nós estamos assentados? Em qual cadeira você vai escolher sentar e permanecer? Pode até acontecer, irmãos, da gente circular e viver essa dança das cadeiras. O Jacó, pilantra, traidor, estava nessa cadeira aqui, mas um dia ele teve um encontro tão poderoso com o Senhor, ele lutou com o Senhor. E é tão bonito esse episódio que Jacó passa uma noite inteira lutando com Deus e Deus perguntando, o anjo do Senhor perguntando para ele assim: me fala o seu nome, me fala o seu nome, quem é você? E Jacó não fala. E enquanto ele não fala assim, eu sou Jacó, enquanto ele não fala assim, eu sou pilantra, eu sou ruim, eu sou sujo, a luta não acaba. Mas a partir do momento que ele diz assim, olha, eu sou isso aqui, esse sou eu, Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. E aí ele vai sentar nessa cadeira aqui. Qual cadeira você tem escolhido? De que maneira a gente vai influenciar a próxima geração e a outra depois? Ou será que a gente ainda não se ligou que aquilo que a gente está vivendo agora já está tendo impacto na vida dos nossos netos? Irmãos, eu já estou concluindo a minha mensagem e num dia como hoje, quando a gente se reúne ao redor da mesa do Senhor, que é a oportunidade da gente pedir perdão ao Senhor e recomeçar. A ceia sempre é um recomeço. Mas eu e a Silvia, eu me lembro também que foi um outro momento marcante. Isso deve fazer uns 5 anos que nós dois fizemos um seminário da Universidade da Família, que se chamava Veredas Antigas, e o curso era Abençoando Gerações. E esse curso falava disso, de como a gente precisa andar de maneira que sejamos bênção na vida dos nossos filhos e como a gente deve abençoar os nossos filhos. Eu sou filho de crente, irmãos. A minha filha é filha de crente. Isso não tem a ver. Eu não tenho garantias que a minha filha vai ser uma mulher temente a Deus, porque é filha de pastor. Mas eu sei o quanto eu tenho meus joelhos dobrados e o quanto eu me desgasto, o quanto eu peço a Deus para que a minha vida reflita a graça de Jesus. Como eu dependo do Senhor, o nosso Deus. Eu tento ao máximo ficar sentado nessa cadeira aqui. Pode ser, querido, que você não tenha tido um pai crente, um avô crente. Talvez você seja a primeira geração da sua família a conhecer esse Deus maravilhoso. Mas o que Deus tem para nós é que se você é a primeira, você precisa conhecer a Deus e os feitos de Deus.
Se você é a primeira geração da sua família que está andando com o Senhor, que está tentando ficar sentado, fica nessa cadeira aqui. Deus te deu o privilégio e a responsabilidade de ser o precursor, de abençoar as futuras gerações da sua casa. Compromisso. Café com leite. Crise. Hoje é dia da gente mudar de cadeira, irmãos. Se você está nessa cadeira aqui, dá um salto para lá. Hoje é dia de arrependimento. Se você está nessa cadeira aqui, ainda estou legal. Papai ora. Quando acontece alguma tragédia, você manda aquele zap. Ora por mim, pelo amor de Deus, papai. Está na hora de trocar de cadeira. Porque é a cadeira que vale a pena, queridos, e a cadeira que vai fazer a diferença nas nossas futuras gerações. É se a gente escolher essa cadeira aqui. Era uma casa muito engraçada. Irmãos, eu tenho em meu coração que Deus quer falar aos nossos corações nesse mês. Não é só a gente ler uma revistinha. Digo isso com muito temor e com muito amor que eu tenho por vocês. Deus não nos chamou para ficar só lendo uma revistinha. Deus quer a gente sentado nessa cadeira aqui. Eu quero orar junto com você. Inclina a sua cabeça. Eu quero orar porque eu sei que o nosso Deus é um Deus que nos faz assentar nos lugares corretos. E eu quero fazer essa oração junto com você. Se você está aqui nessa cadeira, amém. Quero orar para que o Senhor te mantenha. Se você está na cadeira do meio, quero pedir que o Senhor acenda a chama no seu coração. Se você está lá na cadeira da crise, seja você jovem, velho, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor ressuscite a sua alma, porque você está morto. É pela sua família, querido. Pai querido, Senhor, todos nós que aqui estamos, Senhor, nós estamos aqui numa igreja, uma casa de oração, Senhor. E a gente está começando um mês, Pai. Todos os meses são bons, mas o Senhor inclinou o nosso coração para pensarmos sobre a nossa família, Senhor. E, Senhor, com certeza, Pai, todos nós aqui precisamos da direção do Senhor para algo em nossas famílias. Eu sei que eu preciso, eu sei que a minha esposa precisa, eu sei que cada um dos meus irmãos aqui, seja pai, seja mãe, seja avô, vó, seja filho, precisa da graça do Senhor sobre a sua família, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu que és poderoso, Senhor, Tu que és o Deus que idealizou essa instituição tão maravilhosa, Senhor, que tanto nos alegra, mas que muitas vezes nos entristece, nos faz carregar traumas, que é a família. Senhor, se o Senhor criou esse projeto, Senhor, é porque é um projeto que dá certo, Senhor. Então eu quero te pedir por mim e pelos meus irmãos aqui, se de alguma forma a gente está fora daquilo que o Senhor tem para a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, nos faz assentar na cadeira do compromisso hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nos faz saber que nós somos imperfeitos, mas que o nosso coração está totalmente entregue ao Senhor. E assim os nossos filhos vejam como é bom andar com o Deus vivo.
Senhor, transforma a nossa vida, Pai, nos dá, estando sentado nessa cadeira, continua derramando sobre cada um dos meus amigos aqui, Senhor, experiências profundas com o Senhor, para que isso seja compartilhado em suas casas, experiências da tua provisão, experiências da transformação que o Senhor faz no coração, experiências do quebrantamento, do arrependimento. E isso, Senhor, cause tanto impacto na vida dos nossos filhos, da próxima geração, que eles queiram, eu quero conhecer o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Senhor, cuida da nossa casa, Pai. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Porque a gente sabe, Senhor, que muitas vezes o nosso exemplo não é o melhor. Ajude a gente, Senhor. Toma os nossos filhos nas tuas mãos, Senhor. E aos filhos, Senhor, que em algum momento não têm visto o Senhor na vida dos seus pais, Senhor, que eles olhem para o Deus vivo. E através dele a transformação aconteça em seus lares. Senhor, a gente vai cear agora. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, que nos dá acesso à tua presença e que sempre, sempre, sempre nos ajuda a recomeçar. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. As lições preciosas que o Senhor tem para nós. Eu consagro a minha família ao teu altar, Senhor, e eu sei que os meus irmãos estão fazendo isso agora. Nós fazemos isso nos méritos de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Amém.